Alô, alô. Mwangolé Júbilo ao vivo. Mais uma vez, o nosso segundo convidado do dia vai fazer a sua entrada daqui a pouco. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. É uma surpresa grande surpresa hoje. Aleluia. A nossa mana Jolie Makanda vai entrar daqui a pouco. É grande surpresa, uma grande bênção para todos nós. Deus te abençoe, mana Victoria, a partir da Alemanha. Fica ligado, fica ligado. A nossa mana daqui a pouco vai fazer a sua entrada. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus. Aleluia. Tudo ficará que você confia, meu irmão. Tudo ficará que você confia, meu irmão. Tudo ficará, ué. Vai dar, tudo ficará, ué. O mundo tudo ficará que você confia, meu irmão. Tudo ficará. A nossa irmã Jolie Makanda daqui a pouco vai fazer a sua entrada. É o seu aniversário, uma grande surpresa que Mwangolé Júbilo preparou para nossa mana, a serva de Deus, Jolie Makanda de Angola. Fica na linha, minha mana Gisela, a partir de Londres. Daqui a pouco a serva do Senhor vai fazer a sua entrada. Vamos desfrutar essa música, Salabi Sala. Tudo fica, nyosekutika o YouTube tila kamotema. Ezanzembo yande konabiso, Jolie Makanda de Angola. Tudo fica neste mundo, tudo é vaidade, vaidade. Motorista cobrador na via, respeito o passageiro. Senhor doutor, enfermeiro no hospital, respeito o seu paciente. Mwangolé Júbilo ao vivo. Bom fim de semana a todos os angolanos. Bom fim de semana a todos, povo de Lusófona em oração. Em nome de Jesus, bom fim de semana. Desfruta essa música da serva de Deus, Jolie Makanda de Angola. É uma bênção. Daqui a pouco ela vai fazer a sua entrada. Aleluia. Quando ele morresse, ele deixou os filhos. Mas por que praguejar o outro se tudo vai ficar? Tudo vai ficar. Nunca vi alguém a ser enterrado com seu carro ou com seu quintal. Fato de não receber nada no alambamento trava a filha alheia para não fazer filho. Ei, tudo vai ficar, Se te tirar o marido ou a mulher, não mata para não pecar, porque tudo vai ficar. No cemitério não há rivalidade. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar, Salabi Salé, eu vejo cangue sina, Salabi Salá. Tudo vai ficar neste mundo. Não vamos levar nada. Somente é Jesus Cristo que a gente vai levar. Desfruta essa música, dança onde estás. Senão vais ficar frio. Aleluia. Somente a água. Sabem por quê? Haverá o julgamento. Sim, porque cada um será julgado pelas suas obras. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar neste mundo. Vamos aproveitar a servir o Senhor.
Aleluia. Este é o tempo de conhecer Jesus. É o tempo mesmo de conhecer Jesus. É o tempo de servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque tudo ficará neste mundo. Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Estamos à espera sempre do nosso segunda convidada do dia, a nossa mana Jolie Makanda, de Angola. Senhor, tu és bom pra mim. Aleluia. Pelo teu amor na cruz mudaste a minha vida. Senhor, tu és bom pra mim, Jesus. Essa aqui é a música do nosso irmão Bruno Sala, da Bruxelas. O amor de Deus. Triunfaste lá na cruz. Dança, dança que zomba onde estás. Mana Gisela, dança que zomba. Mana Victoria, dança que zomba no fim de semana. Enjoy yourself, enjoy yourself. Deus te abençoe, irmão Rigen Bunga, Motomafuta, a partir da França. Há muita surpresa no Mangolé Júbilo. Aleluia. Aleluia, glória ao Senhor. Aonde encontra proteção e seguro da minha vida, se não for Jesus, Cananzambi, E quando que estamos à espera da nossa convidada, da nossa mana, serva do Senhor, vamos desfrutar essa música. Jesus Cristo, amigo fiel, do nosso irmão Bruno Sala, da Bruxelas. E também amanhã, não esquece, queria dar um anúncio. Amanhã estaremos live com o apóstolo Sivi da Alemanha, a partir das 20 horas de Londres, 21 horas da Bélgica, para abençoar o corpo de Cristo. E o homem de Deus poderoso, apóstolo Sivi, estará comigo amanhã no espaço Mangolé Gospel International. E o tema principal, os sinais do tempo, les signes du temps, ça sera en français. Donc restez connectés demain, invitez quelqu'un. Notre apôtre Sivi d'Allemagne, il sera avec nous demain le dimanche pour bénir la vie de quelqu'un. Donc soyez connectés demain. Alléluia, nous allons recevoir apôtre Sivi d'Allemagne. Nous allons parler sur les signes du temps de la fin. Vamos falar acerca dos sinais do tempo que nós estamos a viver com o apóstolo Sivi da Alemanha amanhã, a partir das 20 horas de Londres, 21 horas da Bélgica. Fica conectado amanhã. O convite já está lançado. E quando que estamos à espera da nossa serva do Senhor, a nossa mana Jolie Makanda, vamos desfrutar essa música. Glória a Jesus. Hey! Nossa no Mangolé Júbilo, vamos desfrutar essa música
do nosso bem-amado Senhor de Deus, Bruno Sala, da Bélgica. Glória a Deus, glória a Deus. Daqui a pouco a nossa mana, a nossa convidada, vai fazer a sua entrada. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. Nós sabemos que na África tem muitos problemas de conexão da rede. O problema é da rede, está a cair. Vamos ter... Ela já está na linha, só que não está conseguindo entrar. Ela já está aí. Um pouco de paciência, como se diz no mundo, a paciência paga. A paciência é um fruto do Espírito Santo. Aleluia. Alléluia. Dieu te bénisse, Maman Shekina, à partir de la Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour célébrer le nom du Seigneur. Nous attendons l'entrée de notre servante de l'Éternel, l'adorateur du Seigneur, Maman Jolie Makanda. Não, você vira, não vai. Yes. Wow. Salva de palma. A nossa mana Jolie Makanda, à partir de l'Angola. Il est présent. Elle est là. Alléluia. Gloria ao Senhor. Tudo ficará. A nossa mana está aí. La servante de l'Éternel, elle est là. Jolie Makanda, dans notre plateau de Mwangolé Jubilo. Partilha o link. Convida alguém. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de surpresa. Aleluia. Que bênção de receber a serva nessa jubilo. C'est une grâce de recevoir la servante de l'Éternel dans ce plateau de Mwangolé Jubilo. Alléluia. Gloria ao Senhor. Gloria ao Senhor. Gloria ao Senhor. Está bom, mana. Glória ao Senhor. Está bom, mana. Tá bom. Não mexe mais. Um pouco, ok, está bom. Glória ao Senhor. A nossa mana está aí. Notre sœur est là, la grande adoratrice de l'Angola. Notre sœur, notre maman Jolie Makanda. La musique que nous écoutons au fond, c'est sa musique. Il dit que tout passera, nous allons amener rien au ciel. Alléluia, tout nous. Waouh, quelle révélation, quelle inspiration, alléluia. Partilha esse link, meu amado. Partagez ce link avec que quelqu'un soit béni ce soir. Partilha, comenta, aleluia. Convida alguém. Mwangolé Jubilo está ao vivo. Estamos abençoados esta noite com a presença da nossa mana, serva do Senhor, Jolie Makanda, a partir de l'Angola. Glória ao Senhor. Uau. Até já não sei o que eu posso dizer. Glória ao Senhor Jesus. Deus de tempo e de circunstância. Ele está vivo. Desbunda essa música.
para que a nossa mana possa se preparar muito bem. Aleluia. Danse, 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 danse. Bana, 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 bana o teu lenço. Yes. E fim de semana, um Angolé júbilo. Dansez pour la gloire du Seigneur. Si tu ne danses pas ici, tu es suspect. Alléluia. Si tu ne danses pas, tu es suspect. Sinon, tu vas dançar, és suspeito. Dança na tua casa onde estás. Tudo vai ficar. Feliz aniversário, minha mana! Deus multiplica mais anos, mais unção, mais força, mais a saúde, a prosperidade, o sucesso em nome de Jesus. Aleluia! Feliz aniversário! Aleluia! Que tudo vai ficar. O mistério não há rivalidade. Vai ficar. Tudo vai ficar. Tudo vai ficar. Aleluia. Eu vejo cangue que não. Calabisala. Tudo vai ficar. Vai dar. Tudo vai ficar. Tu vai rester ici, tu vai rester. C'est vanité de vanité. Alléluia. C'est vanité de vanité, c'est vanité de vanité. Tout va rester dans ce monde. Les voitures vont rester, les maisons, nos comptes bancaires vont rester. On va mener seulement Jésus-Christ. Celui qui a Jésus a la vie éternelle. Aquele que tem Jesus Cristo tem a vida eterna. Tudo ficará. Salabissala. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Parabéns a você nesta data querida. Tenha muita saúde e amigos também. Tenha sempre de bom o que a vida contém. Tenha muita saúde e amigos também. To you, happy birthday to you, Mama Jolie. Happy birthday to you, Mama Jolie. Happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you, Mama Jolie. May the Lord God bless you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palma, salva de palma, aleluia, aleluia. Glory, glory, glory on the air, hallelujah. Aleluia, glory, glory on the air. Aleluia, aleluia. Oh, que bom, que bom, que bom. O nosso Deus é bom, mana. Deus é bom, Mamãe Jolie. Deus é bom, a serva do Senhor. Estamos contentes mesmo de celebrar contigo o teu birthday essa semana e quase todo mundo está a te desejar os parabéns. Porque faz bem nas almas das pessoas. Amém. Amém. Muito obrigado. Esse parabéns porque faz bem nas almas das pessoas. Porque faz bem nos corações das pessoas. Porque faz bem nas vidas das pessoas. Porque faz bem na família de muita gente. Tu merece esse parabéns. Aleluia. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Uau, uau, uau. Partilha esse link. Comenta. Mwangole Júbilo Takuya.
Se você não gostar, Mwangolé Júbilo é suspeito. Ah, Mano Mingo. Ah, Mano Mingo. Por que Mano Mingo tem inveja? Ah, Mano Mingo. Mano Mingo. Oh, Mano Mingo. Mano Mingo tá onde, Mano Mingo? Eu quero Mano Mingo. Ok, glória a Deus. Então, Mana Jolie, seja bem-vindo no Mwangolé Júbilo esta noite. Seja bem-vinda, toda a gente está na linha. O adorador do Senhor, a partir da França, o nosso embaixador do Mwangolé Júbilo, o irmão Rigen Bunga, está te seguir a partir da França. Amém. As nossas manas intercessoras de Lusofo em oração estão na linha. A mana Gisela de Londres, a mana Vitória de Jesus da Alemanha está na linha. Pastor Daniel Júnior está na linha. Quase toda a equipa do Mwangolé Gospel Internacional, todos aqueles que amam Mamãe Jolie esta noite disseram, vamos ver essa surpresa. Essa surpresa aconteceu. Uau! Amém. Mana Jolie, para aqueles que não te conhecem, como é que posso te apresentar você próprio? Ou que você apresenta em inglês, eu vou interpretar para aqueles que não entendem português, vou interpretar em francês. Acho que no meu lado vou começar a juntar Lingala, português, para os que não entendem, para que possam entender. Na banda vou traduzir na Lingala, na português. Vou traduire em Lingala em português, afin que les autres puissent comprendre. En français. Merci, Malamo. Muito obrigado, agradeço a Deus, porque Ele é bom. O que nós Je remercie le Seigneur, Ele é bom vraiment. O que eu posso dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou. Je peux dire que Ebenezer, jusqu'à ici, il m'a soutenu. Si awa nde Nzambe asungi biso pe abateli biso pona temps oyo, porque a Bíblia diz todas as coisas têm o seu tempo. A Bíblia diz cada cosa, chaque chose en son temps, comme la Bible dit. Ebenezer était avec nous jusqu'ici. Pour permettre biso mokolo lelo tozala susu tokota na internet tosolola na bandeko na ngana lobaka te bafan ngana baka fan te. Moi je dis jamais ce sont mes fanatiques, mais moi je dis ils sont mes bien-aimés. C'est une grâce d'être ensemble avec eux en ligne aujourd'hui. Família que Deus. J'ai une famille que Dieu m'a donnée. Na considéraka lokola bango lokola famille onzamba pesi ngai parce que soki natali tango Yesu azalaki na temple. Lorsque je vois Jésus bas, wana bat bandeko na ye baya bato bayelaki ye balobi Yesu bandeko na yo baza libanda ya lobaki bandeko na nga o basalaka mokano ya tata. Un jour les gens sont venus vers le Seigneur en disant que tes frères sont dehors. Mais Jésus avait répondu, mes frères et mes sœurs, ceux qui l'obéissent. Eligai kolobate ki abandonaki bandeko na ye o babotama na bango na musuni. Ça ne veut pas dire qu'il avait abandonné ses frères qui sont nés biologiquement. Não desprezou a sua família carnal. Mas se eu posso dizer, a minha família carnal, se não conhece a palavra de Deus, ficarão aqui na terra, o nosso laço familiar ficará aqui na terra. Donc, dans notre famille biologique, s'ils ne connaissent pas le Seigneur et Jésus, c'est-à-dire que notre famille, nos relations, nos liens vont terminer seulement ici-bas, mais avec ce frère divin, spirituel, nous allons ensemble au ciel. Donc, ceux qui botami na bango libumoko soki ba ebi Nzambe te e ata tozana ba gra soki ba lasu nini ya famille bakotika la parce que ba ebi Nzambe te mais ndeko nanga o ya molimo soki ebi Nzambe tokozana na ye na likolo pe tokosanjola elongo Yesu. Alléluia. Je dis ainsi,
Les frères qui sont nés avec moi, mes bien-aimés dans la famille biologique, s'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ces liens, ces relations vont terminer ici. Mais ceux qui connaissent Jésus, ce sont mes frères en esprit, nous allons entrer au ciel ensemble. E para que não entenderam em Lingala, eu estive a dizer o seguinte: a minha família carnal, se não conhecer a palavra de Deus, o nosso laço familiar ficará aqui na terra. Mas se conhecer a palavra de Deus, nós estaremos lá no céu, gozaremos em frente do nosso grandioso Deus. Amém, Por isso amém, é que Deus amém. disse: a minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E Amen. Ma esse famille, que c'est estamos ceux qui acompanhando font hoje. la volonté de mon Père Céleste. Alléluia. Gloire au E Seigneur, os que nos gloire au Seigneur. E os que nos acompanham hoje são que Deus me deu. Ceux qui Que nous estarão accompagnent ce comigo soir, ce sempre. sont la famille. Alléluia. Glória ao Senhor. Todos que nos abençoem. Eu sou a Que Dieu vous vossa bénisse tous irmã qui nous Jolie accompagnent ce Makanda. soir. Nana Alléluia. Zandeko na bino, mwana na bino, mama na bino, leki na bino, irmã Jolie Makanda. Ngana lobaka star de Amen. Jésus te. Instrument Amen. oyo Nzambe utiliza. Eu gosto de Aleluia. dizer que não é celebridade de Jesus, mas um instrumento que Deus usa. Amen. Je ne suis pas une Porque a célèbre, Bíblia mais je diz suis a un instrument honra, que Dieu utilise. porque a Bíblia diz a honra e a glória seja dado nele. Parce que la Bible dit, nous devons rendre la gloire, honneur seul en lui, seul Jésus-Christ. Amen, amen. Gloria a Deus, gloria a Deus. Esse aqui é a nossa mana, Jolie Makanda, a serva do Senhor, a partir de Na Luanda. verdade, Restez branchés. Il est là avec nous dans notre plateau de Mwangolais, Júbilo. Alléluia, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, salabi, tá no top, no Mwangolais, Júbilo. Mwangolais Júbilo au vivo. Que Dieu te bénisse, ma sœur Ladi, Meta à partir de l'Afrique du Sud. Que Dieu te bénisse. Reste connecté, nous sommes ensemble avec la servante du Seigneur, l'adorateur de Jésus, Maman Jolie Makanda à partir de l'Angola. Tudo vai ficar. Tout va rester, ton argent, ta maison, tout va rester ici-bas. On va mener rien sans Jésus, c'est rien, c'est Takuya, Mwangolais Júbilo, takuya. Ah. Non. Gloire ao Senhor. Então, mamãe Jolie, eu até não sei há quanto tempo tu cantas. Não sei há quanto tempo. Se 10 anos, 15 anos, 30 anos. A palavra está contigo, mano. Porque muita gente está na linha também pode ser que tem a mesma questão como eu. Muito obrigada. Merci na Banhoso Gozulanda. Muito obrigada para todos que nos acompanharem. Mãe de 3 filhos, é casada. Casada há 20 anos. Já há 20 anos, com a ajuda de Deus. Fama Maria, mamãe Bana Misato. Venta na Lissungi a Yesu Masia. Ngai. Na bandiko yemba na aja neva me na botami na famille oyo baza déjà ba chrétien
Comecei a Je cantar suis com a né idade dans de une 9 famille anos. chrétienne et j'ai commencé à chanter à l'âge de 9 ans. J'ai trois enfants, ça fait 20 ans que je suis dans le mariage. Comecei a cantar com a idade de 9 anos na igreja Exército de Salvação. Na banda J'ai Coimba, commencé banda à chanter dans l'âge de 9 ans dans l'église l'armée du salut. Na banda Coimba na Aja Neva, na igreja Armée de Sali, na paróquia da primeiro comecei no Rocha Pinto, depois fui para Mabor. Amen. J'ai commencé vraiment à Rocha Pinto, après je suis allé à Mabor, où j'ai chanté à partir de l'âge de 9 ans. Resumidamente, nasci numa família cristã e até Pour hoje résumer, je suis né dans une famille chrétienne. E ao cantar, posso dizer, ao cantar, comecei a cantar o coral infantil, depois fui para o coro da juventude, para aqueles que têm mais a idade um pouco avançada. Então, depois dali, apareceu aquele dom de cantar, lancei o meu primeiro álbum em 2011, se não me engano, no Parque da Independência. Amen, amen. Glória ao Senhor, glória a Jesus Cristo. Tu as receber mensagens aqui. Notre sœur, elle parle de sa carrière musicale, donc elle a commencé déjà à longtemps à chanter pour les seigneurs. Wow, ça fait déjà 20 ans, 30 ans. Donc, bon, pour la carrière musicale solo, toi-même avec tes chants, avec tes albums, à combien de temps, à quanto tempo tua música solo? Na música solo, lancei o meu primeiro álbum em 2011, se não me engano, no dia 24, no Parque da Independência. En 2011 que j'ai commencé la musique solo en Angola. Então, tenho dois discos no mercado. Tem 2 álbuns no mercado. Déjà, album vou mandar dans le menino buscar. Esqueci de colocar aqui para poder apresentar para os que estão nos acompanhar em direto nessa página. 2 discos no mercado, 2 filhos, eu chamo os filhos, porque muitas das vezes eu digo sempre, eu apenas sou receptor e o emissor é o próprio Deus. L'émissaire, c'est Dieu qui donne. Moi, je suis une récepteur, une réceptrice. Donc, j'ai déjà des albums dans le marché. J'appelle cela, ce sont des bébés qui sont nés. Amen. E estou nessa fase a gravar o meu terceiro álbum. Je suis en phase de faire aussi le 3e album. Que será, o título vai ser Talita Kumi. Le titre sera Talita Kumi. Talita Kumi. Será que Mana pode cantar Talita Kumi? Porque as pessoas já estão a perguntar aqui. Queremos que ela canta ao vivo. Talita, Talita, Talita Kumi. Kumi, oh, Kumi, oh, Talita, 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 Kumi, Kumi, oh, Kumi, Kumi. Enquanto que as pessoas consideravam que a menina estava morta, mas o Cristo não ouviu a morte, mas ele viu a menina dormindo. Bem amado que está nos acompanhando neste programa, o que está a perturbar a sua vida? O que está a te fazer chorar?
o Senhor quer enxugar lágrimas Le Seigneur, e il veut fortificar essuyer teu tes larmes. Il veut coração. fortifier ton cœur. Talita toba kanisaki ntango mosu moko azobela mwana mwasi Peut-être que quelqu'un est malade. asilaki na ye kokufa Soit disant que est-ce kasi nzambe amonaki yango te mais Jésus amonaki n'avait pas vu que cette fille mwana était morte. mwasi kolala motu Jésus moko ntango disant mosu qu'elle ozolanda biso dort. kati na programme oyo ntango mosu bato bazomona bapromese na yo maladi na yo eza Les gens, ils voient tes problèmes, tes maladies, yo na pokwa lelo et tout est yoka nzambe terminé. azoloba nzambe ya mai na miso Dieu, il veut mpe essuyer tes larmes. akopesa makasi na motema Il va te donner la force dans ton cœur. talita kurumi talita na ntango bato bakanisaki Quand les probleme gens na y yo pensaient eza lisusu na solution que ta vie n'a te plus la kasi solution, yesu aye koloba na yo amonaki probleme na yo elali nzambe azoloba ezwa vi yawe alingi kopangusa mai na miso Jésus, il va donner mpe la vie. akopesa makasi na motema Il va essuyer tes larmes. Il va te donner la force dans les cœurs. Oh, talita, talita, talita. Adore le Seigneur, adore le Seigneur. Ne soyez pas un spectateur, adore le Seigneur. Alléluia. Il est capable de ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Il est capable de changer ce qui est possible aux yeux des hommes. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui fortifie les cœurs brisés, celui qui guérit, qui restaure, qui libère. Il est vivant, il est vivant. Il est la résurrection et la vie éternelle. Alléluia. Zacharie a dit, quem és tu, grande monte diante de Zorobabel? Zacharie, il a dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Alléluia. Zorobabel é uma família, é você cristão que teme a Deus. Un chrétien qui a la crainte de Dieu. E grande montanha pode ser o Covid. Les grandes montagnes peuvent être Covid-19. E koki kozape maladi oyo ezozangisa yo kimia ntango mosusu maladi ekokozala kaka physique mate. Ça peut être que ne donne pas la paix qui te perturbe. Ntango mosusu na famille na bino balakela bino kokufa. Talvez a doença hereditária, alguém disse na tua família, você apenas vai atingir 18 anos, você vai morrer. Peut-être dans votre famille, ils ont dit que tu ne peux pas atteindre 18 ans, tu vas mourir parce qu'il y a une malédiction générationnelle dans votre vie. Mas Deus vem te dizer através deste live. Porque por isso Mais Dieu veut te dire à travers de ce live. Quem és tu, grande monte diante do Zorobabel, serás uma campina. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Donc, grand montagne, eza ba problème oyo ezolekela onga na yebi te mutu azolanda programme oyo. Les grandes montagnes, les grandes montagnes, ce sont des problèmes que tu traverses, personne ne le sait. Mari da noite. Peut-être la femme de nuit. Será uma campina. Sera aplani. Sera aplani. Porque a Bíblia diz o segundo tocar é favorável. Parce que la Bible dit le deuxième toucher est favorable. Quem és tu? Oh, grande monte diante do Zorobabel, e serás uma campina. Qual é o teu problema que pode resistir diante do nome de Jesus? Não há talita, talita na lingala. Yonani, oh, ngoma monene devant Zorobabel, Osana elongate. Diga algo bem amado. Diga algo a teu Deus. Nada pode resistir diante de mim, porque Jesus é minha força.
Dis quelque chose, dis rien peut résister devant moi. Les montagnes de ce monde ne peuvent pas résister devant moi. Parce que celui qui vit en moi, son nom c'est Jésus le puissant. Il est des miracles, des prodiges, des signes. Il est capable de résister ce qui est mort. Diga algo a teu Deus. Diz que nada pode resistir diante de mim. Não há montanha que pode resistir. Porque Jesus Cristo, Ele é poderoso. Deus de milagre, de maravilha. Ele que liberta, que cura, que restaura. Aleluia. Aleluia. Aproveita este tempo, bem amado. Não sei o que está perturbando o teu coração neste momento. O Deus que nós servimos, Deus de milagre. Je ne sais pas ce qui perturbe ton cœur en ce moment. Je ne sais pas quelque chose qui te dérange en ce moment. Mais le Dieu que nous servons, il est puissant. Il est puissant, il est capable de changer ta situation. Il est capable de changer cette maladie. Alléluia. Il est capable de te guérir. Son nom c'est Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Qui est digne d'être adoré, Jésus. Qui est digne d'être glorifié dans nos vies, Jésus. Qui est notre refuge, notre secours, Jésus. Et jamais dans la détresse, c'est toi, Jésus. Alléluia. Oh, Jésus. Sois adoré à jamais. A história Talita, talvez alguém está acompanhando, não conhece bem essa história. E foi a cura de uma menina em sinagoga, está no livro de Marcos. La Bible nous dit qu'il y avait une fille, la fille de Jairus, le chef de synagogue, qui était morte. E a Bíblia revela que a menina, o pai dele era governante. La Bible dit que son père il était chef de la synagogue, il était un gouverneur. E sabendo que ele sendo governante, eu acredito que ele levou a filha em várias clínicas, não havia solução, porque a menina estava em casa moribunda, deitada. Moi, je pense qu'elle a mené la fille dans les cliniques, dans les maraboutages pour recevoir la guérison. O pai acho que levou a menina nas clínicas, não teve a solução. Mesmo tendo dinheiro, mas não conseguiu dar a solução na sua filha. Malgré son père, il avait de l'argent, il était riche, il était un gouverneur, mais il ne pouvait pas donner la solution pour sa fille. E o pai ouvia falar de homem chamado Jesus Cristo de Nazaré. Et le père avait entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. E que governante, eu acho que acredito que tinha segurança, tinha dinheiro, foi à procura de um homem tão simples chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele precisou de largar tudo. E sengala que papa wana a bolsa na que governer, a bolsa na que bozuina ye. Então só aqui pena na bagarde parce que ba governer batambula na bagarde. Mais na ye na kasa ndaku, abaki soki na bengi papa na za kolekana. Yesu Masia azali seko ape bon moi, akopesa solution pour na mwana na ngai. Je pense que Jairus, le gouverneur, il avait des gardes-corps, la sécurité, il avait de l'argent avec son renommée, mais il a enlevé cela et ce milieu, il est allé vers Jésus-Christ. Mesmo tendo, o guarda não conseguiu salvar a doença ou segurar a doença para que não entre na sua casa. Por isso a Bíblia diz que se Deus não proteger, em vão os que protegem. Même les gardes-corps ne pouvaient pas protéger cette fille afin qu'elle ne tombe pas malade. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu ne protège pas ce qu'il protège, protège à vain. Ele largou tudo, foi ao encontro de Jesus Cristo. Elle a laissé tout, il est allé vers la rencontre de Jésus-Christ. Disse, a minha filha está moribunda. Oh, il a dit, maître, ma fille est très malade, presque en mourant. Abi mwana na ngai aza maladi. Pe Yesu lokola aza na bolingo ya papa, atalaki te ke oyo nani, atikaki nyonso azalaki kosala, nde abandaki koya. Comme Jésus-Christ, il a l'amour du Père, il a laissé tout ce qu'il faisait, il est allé, il a accompagné Jairus jusqu'à la maison.
Se você procurar este Deus, ele deixa tudo que estava a fazer para vir ao teu encontro. Alléluia. Si tu cherches Dieu vraiment, Dieu va laisser tout, il viendra à ta rencontre, à ta situation. Alléluia. Glória. Não depende do que ele estiver a resolver. O que benga papai na hora que nazana tante nazana lo que o benga a mim ou será camotema. Talvez pode chamar o teu amigo, vai dizer que eu estou ainda ocupada, estou a trabalhar aqui. Pode confiar na pessoa, pode dizer que estou ocupada, mas Jesus Cristo quando você lhe chama, ele deixa tudo ao teu encontro, interagir na sua Aleluia. casa, no teu assunto. Gloria a Jésus. Elle a dit, lorsque tu fais confiance aux amis, aux parents, elle peut te laisser. Mais Jésus-Christ, lui, il va t'aider. Il va venir rapidement à ta rencontre pour t'aider, pour te soutenir. E Alléluia. ao caminhar no caminho se encontra com a mulher de sinagoga. Et vers le chemin, ils sont rencontrés avec le chef de synagogue. Essa história me dá muita lição. A mulher de fluxo de sangue estava 12 anos aprisionada, a derramar sangue. Ela ouviu falar de um homem chamado Jesus Cristo. Disse: não depende da minha opinião, eu é que tenho que ir ao encontro desse homem. Ele é a solução. Glória a Jesus. Ngai ezaki yesu mtakende koluka yenda kende kosimba yesu alakisi kondima amarqué un pas asimba kelamba na yesu aprofeti na occasion wana azwaki kobikisama. Alléluia, alléluia, gloire, muito forte, muito forte, muito forte, c'est très puissant. Il a dit que la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, il avait aussi entendu parler de Jésus. Il a dit, il faut que je cherche cet homme de Jésus. Et lorsqu'il est arrivé, il a dit, je toucherai seulement les vêtements de Jésus et je recevrai ma guérison. Alléluia, gloire. 12 anos. 12 ans, 12 ans. O símbolo de 12 é o símbolo da cura. Alléluia, c'est-à-dire 12 signifie le chiffre de la guérison. Alléluia, gloria. Muitas das vezes, estamos a continuar, todos continuar com a lição que mwana mwaswane zalaki Yesu temta kende kokuta yende. Tozo a lição ni tozo na makambuka ya nzembo oyo. Nous devons apprendre à travers de ces cantiques. Alléluia. Cette femme, c'est elle qui a cherché Jésus, c'est pas Jésus qui l'a cherché. Alléluia. Eu é que tenho que procurar um médico para me dar a solução. C'est moi qui dois chercher les médecins. Amen. Eu devo usar a minha fé, porque a Bíblia diz que somente se eu disse, usou a sua fé, se eu somente tocar na sua veste, eu sararei. La femme là, elle a dit à elle-même, si je touche seulement les vêtements de Jésus, je serai guéri. C'est-à-dire que c'est nous devons chercher Dieu. Alléluia. Ela aproveitou naquela oportunidade e teve a sua cura. Il a profité de cette opportunité, il a reçu sa guérison. Mesmo Jesus Cristo, o amor de Deus é infinito. Imagina, Aleluia. Eu estou aí na casa do papá Afonso. Vou resolver um assunto na casa do papá Afonso. Aparece um paciente como eu sendo doutora. Eu vou dizer que não estás agendada. Usando programa na ngati ya journal lelo na koleka parce que nazomona ke oui destination na nga babengi nga kuna eza mususu na koleka mais Yesu lokola za bolingo ya solo como Cristo verdadeiro amor ele aceitou ainda de parar para resolver o assunto daquela senhora. Amen. Il y a des fois dans la vie, nous voyons les gens qui ont des agendas, ils vont dire maintenant je n'ai pas le temps pour te recevoir. Les docteurs, les gens sont comme ça, les médecins. Mais Jésus n'a pas regardé l'agenda. Mais à ce jour-là, la femme là avait reçu sa guérison. Meu amado, se você procurar Cristo, não importa o que ele tiver a fazer, ele vai ainda resolver o seu assunto, porque ele é o nosso Pai, Aleluia. O amigo fiel. Amen. Bien amado, alléluia. Mais bien aimé, si vous cherchez vraiment Jésus, il va abandonner ce qu'il faisait, il va venir pour intervenir dans ta vie. Alléluia. Gloria. Os médicos de hoje podiam pelo menos descer ali logo com boate saiu aleki. Os médicos de hoje podiam dizer que não há tempo, ele poderia passar, mas Jesus deu ainda tempo, resolveu o assunto daquela senhora, ele continuou o destino.
Amen. Les médecins d'aujourd'hui, les docteurs, ils peuvent te rejeter en disant que je n'ai pas le temps. Les médecins d'aujourd'hui, mais Jésus, lorsque tu les cherches, il va abandonner tout qu'il faisait, et il va intervenir dans ton cas. Alléluia. Glória ao Senhor. E ele, ao fazendo isso, acho que foi uma lição para aquele governante. Je pense que ce qu'il a fait, c'était une leçon pour Jairus, le gouverneur, le chef de synagogue. E ele, ao chegando na casa do governador, e disse, os familiares disseram, a menina já está morta, vocês demoraram. Lorsqu'ils ont arrivé à la maison, les visiteurs, la famille qui étaient là, en pleurant, disant que tu es venu en retard, la fille est déjà morte. Meu amado, para com Cristo nada é em atraso. Bien-aimé, en Jésus-Christ, il n'y a pas de retard. Ele chegou e disse, aquietai-vos, porque a menina não está morta, está dormindo. Yesu azokoma azoloba, epa nzamenga ndeko nanga retard exato. Yesu azokoma nanda kwa azoloba. Mwana oyo aza ya kokufa te, aza ya kolala. Azomona liwana, abenga liyango, abenga liwana kombo ya pongi. Alléluia, c'est Jésus, il appelle la mort qu'il reste, qu'il repose, il dort. Alléluia. Jesus Cristo disse, a menina não está morta, mas sim está dormindo. Jésus l'avait dit, la fille n'est pas morte, mais elle repose, elle dort. Meu amado, o teu tio pode te chamar, pode falhar. A palavra de qualquer pessoa pode falhar. Mas, quando Jesus disse, menina, talita cumi. Les paroles des parents, des amis peuvent faillir, mais lorsque tu appelles Jésus, alléluia. O poder que carregava Jesus Cristo, a menina de repente ela ressuscitou. Alléluia. La puissance que Jésus avait en lui, lorsqu'il arrivait dans cette maison, la fille était ressuscitée. Meu amado, Deus sempre fala comigo disso, para que isso possa acontecer na casa do governante, ele abriu a porta da sua casa, para que Cristo possa entrar. Alléluia. Elle dit que lorsque Jésus entre dans une maison, il entre parce que lorsqu'il ouvre la porte, il a entré. Le gouverneur avait ouvert la porte. Ele esqueceu que ele é governante, esqueceu os seus loucos. Amen. Azalaki na yango bagarde makambo nyonso afongolaki porte alobi oyo nde aza na vie ya bomo soki alobi emo mpona mwana na nga mwana. Nós precisamos abrir a nossa porta como coração para que Cristo possa dar espaço para que ele possa entrar fazer milagre na nossa vida. Souvent, nous devons ouvrir nos cœurs qui signifie la porte. Laissons Jésus entrer dans notre vie afin qu'il puisse opérer les miracles comme Jairus avait fait. Il avait laissé tout son honneur. Il a laissé, mais il a ouvert la porte de son cœur, de sa maison, afin que Jésus puisse entrer et opérer le miracle. Só assim nós veremos a glória de Deus se nós abrirmos a porta da nossa casa, tiramos segurança, tiramos qualquer obstáculo que possa impedir para que Cristo não possa entrar na nossa vida. Esse obstáculo talvez pode ser a bruxaria que nós carregamos em nós, porque a Bíblia diz a bênção de Deus, o milagre de Deus não vem onde há sujeira. Nós precisamos abrir a porta do nosso coração, deixar tudo para que Cristo possa entrar e Ele operar milagre na nossa vida. Alléluia. Nous avons besoin d'ouvrir la porte de nos cœurs afin que Jésus puisse entrer et opérer le miracle dans nos vies. Nous devons enlever tout qui bloque, alléluia, la présence du Seigneur dans notre vie, comme les fétiches, la sorcellerie. Nous devons enlever et ouvrir notre porte, notre maison, afin que Jésus entre et opère le miracle. A minha fama não me dará salvação. Ma célébrité ne me donnera pas le salut. Koyemba nangati ki célébrité nangati kopesa ekobikisa ngai. Mais se eu procurar esse Deus, eu me humilhar, esquecer quem eu sou e convidar este Deus, a presença de Deus muda toda a atmosférica. Por isso que nós vimos na boda de Caná, a Jesus Cristo mudou a atmosférica da festa. Alléluia. Ma célébrité ne pourra pas me sauver. Donc il faut que je m'humilie devant Dieu
Alléluia. Comme nous voyons aussi dans la fête des Cana, lorsque Jésus était là, l'atmosphère était changée. Que nos acompanha neste vídeo, Cristo estava lá a partir dessa adoração. Aleluia. Qual é o problema que te tira da zona de conforto? Ninho ele sakamote manayo. Ninho e pesa kayo mawata musu okanga manango yomoko. Drokola mwasi wana pe o ya fluxo ya sangue. Suki akanga makida agora que perde opportunité. Talvez alguma coisa que está aqui que perturba a sua vida, que você não quer deixar, não quer fazer um passo. Nós aqui nessa história vimos os passos, marcar o passo. O governante marcou, foi ao encontro de Jesus Cristo. E também a senhora de fluxo de sangue, ele foi ao encontro de Jesus Cristo. O símbolo de nós precisamos, o símbolo de 12, menina de 12 anos, mulher de fluxo de 12 anos, é o símbolo da cura e Amen. Tous ceux qui ont reçu la guérison, la résurrection, parce qu'ils sont allés à la rencontre de Jésus-Christ. Nous voyons a 12 ans et la fille de Jairus, elle avait 12 ans d'âge, c'est-à-dire le chiffre 12, c'est un chiffre de la guérison. Nous devons mettre un premier pas vers Jésus pour recevoir ce qu'on a besoin. Neste live que nós estamos dans ce live que nous sommes en train d'accompagner, alguém ali que ainda deixou a sua porta fechada, nesta noite, quero dizer, abra a sua porta e Cristo está dizendo, Talita Cumi. Não há nenhuma enfermidade, nenhum problema que resiste perante o nome de Jesus Cristo. Quando ele dizer Talita Cumi, tudo que estava morta. Talvez possa dizer, eu não estou morta. Vida, sim, talvez o diabetes ainda tenha já perturbar a sua vida, a tua vida empresarial não vai bem, talvez os teus familiares não casam. O que eu vou na sua tambolangana sana bomoi, exatamente louco, como esqueci total ingamo com a bicho to solanda. Tu sabe louco como tem que fazer na bicho, musuba foi na ngeza na problema, então musuba na ngaba zubalati, então musu diabetes outungisa, alguma coisa perturba o nosso examo ko ya liwa, mais lelo na boko aleluia yeso za koluba, kongo la porte ngana kota na Gloire à Jésus. Alléluia. Peut-être tu es en ton cœur est fermé, tu as un problème. Mais je vais te dire, ouvre seulement ton cœur. Laisse Jésus entrer dans ton cœur. Faire son entrée dans ton cœur afin que les choses changent dans ta vie. Talita, 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 Kumi, Kumi, oh, Kumi, Kumi. Quem és tu? Oh, grande monte diante do Zorobabel, e serás uma campina. Qual é a tua doença que pode resistir diante do nome de Jesus? Não há. Talita, Talita, Yonani, só que essa diabetes loba. Oh, bomba monene devant Zorobabel, Hosanna, qui est-il cancer dans ma vie, qui est-il fièvre jaune dans ma vie, qui est-il Covid-19 dans ma vie, tu seras aplani au nom de Jésus. Déclare, 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 bien-aimé. Alléluia, quelle que soit la situation que tu traverses dans ta famille, dans ta vie, dis quelque chose à ton Dieu, dis quelque chose à Jésus. Rien ne peut résister devant le nom de Jésus. Peut-être la maladie, la pauvreté, manque d'emploi, les problèmes de l'argent, les problèmes avec tes enfants, les foyers. Dis quelque chose à ton Dieu. Il est capable, le Dieu des miracles. Il est vivant, son nom c'est Jésus. Dis, qui es-tu, grande montagne devant moi? Qui es-tu, grande montagne devant ma famille? Qui es-tu, grande montagne devant, alléluia, mon foyer? Qui es-tu, grande montagne devant mon ministère? Tu seras aplani au nom de Jésus. Qui est-tu, grande montagne dans mon pays? Tu seras aplani au nom de Jésus. Alléluia. Parce que rien ne peut résister devant le nom de Jésus.
La Bible dit tout genou fléchira devant son monde. Et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur. Alléluia. Talvez a Covid-19 diz quem és tu? A tala, quem és tu? A esterilidade, quem és tu? Covid-19, quem és tu perante em nome de Jesus Cristo? Serás uma campina agora em nome de Jesus Cristo. Tu seras Cristo. aplani au nom de Jésus. Les stérilités, qui es-tu? Qui es-tu stérilité? Você que está Tu seras chorando. aplani au nom de Você que passa a Jésus. noite perdendo a Ulcère noite. de peau, tu Vem te seras mostrar aplani au nom alguém de que vai te dar Jésus. solução nesta Alléluia. noite. Dizer Talita Kumi. Dieu va te donner la solution de Talita Kumi. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Tout qui dormait dans ta vie va se lever. Va se lever. Tout qui était mort dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère, dans tes projets, dans tes plans, va se relever au nom de Jésus. Dans la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection est encore valable, est encore présent. Tout qui était mort dans ta vie, dans ton foyer, est capable de se ressusciter au nom de Jésus. Ce qui est mort dans tes affaires, Dieu est capable de te ressusciter. Car Jésus est la résurrection et la vie éternelle. Pourquoi tu pleures, bien-aimé? Parce que, alléluia, tu as des problèmes. Tu traverses des problèmes difficiles, des circonstances difficiles. Mais Dieu nous dit ce soir, ne crains rien, je suis avec toi. Mais seulement ta foi en moi. Crois seulement à la parole de Dieu. Crois seulement à Jésus-Christ. Celui qui déplace les montagnes. Celui qui a vaincu sur la croix de Golgotha. Il est vivant, il est puissant. Il n'a pas changé, Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Alléluia. Il dit des miracles, il est présent, bien-aimé. Dis quelque chose à ton Dieu. Diga algo a ton Deus, aleluia. Diga algo a Jesus Cristo, Deus de milagre, de maravilha, Deus de causas impossíveis, aleluia. Deus de Talita Kumi está vivo, aleluia, bem amado. Aleluia, diga algo a teu Deus para transformar, para cambiar a situação que está atravessando neste momento. Deus da substituição está vivo. Deus de câmbio, de mudança está vivo. Le Dieu de la substitution, il est vivant. Il va substituer la mort à la vie. Il va substituer la maladie, alléluia, la guérison. Il va te libérer des liens de la famille. Son nom c'est Jésus. Il va te libérer, il va te libérer. Il est présent, Jésus, alléluia, il n'a pas changé. Talita Kumi, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus, j'adore, je t'adore, je t'adore, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Te glorifico, Jesus. Porque ninguém come tu, aleluia, meu Senhor, meu Salvador. Aleluia, meu Redentor. Et se levanta o último, mon rédempteur, il se lève les derniers, ton rédempteur, il va se lever les derniers, déjà tes ennemis te manquaient, mais ils seront surpris que Dieu t'a visité, Dieu a opéré des miracles, des prodiges dans ta vie, dans ta famille, ils seront étonnés, tes ennemis, ils seront dans la honte, ceux qui pensaient que tout est mort dans ta vie, alléluia. Il s'est trompé parce que ton Dieu, il est vivant, il est puissant, il est glorieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Kangola Europe, Kangola Ngai, Kolo, Kangola Ngai, Kolo, Alléluia. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur. Alléluia. Essa é uma das músicas que está vindo no meu segundo álbum. Ce sont des cantiques qui sera dans mon deuxième album qui va sortir bientôt. Porque muitas das vezes, muita gente dizem que a irmã Jolie só canta música em português, só canta em música. Não, nesse álbum... Il y a ceux qui disent, maman chante seulement les musiques en portugais, Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur.
Glória a Deus, glória a Deus. Nesse álbum cantei em Kikongo. Et dans cet album, dans ce nouveau album, j'ai chanté en Kikongo, dans le dialecte qui est Cantei em parlé Lingala. en Angola du Nord et au Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville. Cantei em português, que Et é a j'ai minha chanté cela língua. aussi en portugais. Então, mesmo assim, nesses álbuns, eu tenho aqui os álbuns. Esse J'ai é o ici meu des primeiro albums. álbum. Ça, c'est mon premier Esse é o meu, album qui est en droite. o meu primeiro álbum foi tinha o título Deus das Maravilhas. Intitulé Le Dieu de merveille. Por que eu digo Deus das Maravilhas? Pourquoi j'ai dit c'est un Dieu de merveille? Porque foi aquela mulher, depois de eu alcançar, eu sendo casada, não conseguia alcançar. Lorsque je me mariais, je ne pouvais pas mettre au monde. Mas clamei a Deus. Et j'ai invoqué le Seigneur. O meu pai é médico, tentou-me em várias clínicas, não conseguiu me dar a solução. Mon père, il est médecin, il m'a mené dans beaucoup de cliniques, mais ça ne donnait pas. Mas quando dobrei o meu joelho fazendo os tratamentos, clamando como a Ana. Lorsque j'ai fléchi mes genoux et invoqué Dieu comme Anna avait fait. Foi num dia, num culto, depois do nosso pastor acabar de pregar cerca de uma mulher chamada Ana. O pastor avait prêché sur Anna. Eu levantei perante o culto. Em pleno culto. Je me mis debout au milieu du culte. Comecei a chorar, a lagrimar. J'ai commencé à pleurer. Eu disse, Senhor, tenha misericórdia de mim. Na altura, eu casei-me com 21 anos de idade, era tão criança, não sabia nada. Eu só disse, comecei a chorar em pleno culto, em frente a muita gente. Até o meu marido estava no culto, não entendeu nada. Eu disse, o meu assunto não depende das opiniões. O meu assunto depende de Deus. Je disais, mon problème dépend de Dieu. Je me mariais à 21 ans d'âge. Je ne connaissais pas vraiment beaucoup de choses. Mais en ce jour-là, dans les cultes, je me mis debout. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, je ne me préoccupe pas des gens, ce qu'ils vont dire. Mais ma situation, c'est avec Dieu. Havia pessoas que tiveram a zombar. Il y avait des gens qui me manquaient même. Dizendo que por que ela não sente vergonha falar da vida dela, chorar perante o público. Elle n'a pas honte, elle pleure comme ça au milieu du culte, au milieu des gens, comme ça. Mas o meu foco era eu não estava a ver o pessoal que estava ao meu redor. Eu estive a interceder para que Deus, eu tinha fé que Deus está naquele sítio, Ele vai me ouvir e vai me responder. Moi-même, je ne me préoccupais pas avec les gens qui étaient dans les cultes, mais mes yeux étaient fixés vers le Seigneur. Por isso é que o Pedro, quando andava em cima das águas, começou a afundar quando olhou de lado. La Bible dit que Pierre, il avait commencé à descendre dans l'eau parce que lorsqu'il regardait de gauche et à droite. Nós não sabemos o que fez com que o Pedro possa afundar. Eu ainda costumo imaginar, talvez alguém estava a dizer, esse aventureiro, ele quer andar em cima das águas. Aleluia. Il y a des fois, nous ne comprenons pas bien vraiment qu'est-ce que ça fait que Pierre puisse donc être balancé dans l'eau. Peut-être quelqu'un qui lui disait, oh, qu'est-ce qu'il fait, on commençait à les manquer, c'est pourquoi il a fait la distraction. Il était distrait. Sim, quando Pedro olhou de lado, ele começou a afundar. Lorsqu'il a regardé de gauche, eu também foi a mesma coisa. A pessoa começando a me zombar, eu não queria ver
olhei, eu disse, o meu Deus, eu tenho que levantar, fazer como aquela mulher de fluxo de sangue, eu pegar na sua veste espiritualmente, depois de lá daquele culto, então, o culto ficou assim como todo mundo começou, ela chorou boios no culto, a conversa foi aquele, mas o melhor lugar onde eu deixar os meus problemas de Jesus Cristo, ainda que o clima fica tão feio, mas o meu assunto é eu deixar naquele homem aos pés de Jesus Cristo. Amen, amen. Elle dit qu'au milieu du culte, les gens commençaient à se moquer d'elle en disant que qu'est-ce qu'il fait là? Elle commence à pleurer, pourquoi? Mais moi, je ne voulais pas regarder quelqu'un, mais j'ai fixé mon cœur vers Jésus. J'ai dit qu'aujourd'hui, c'est mon... Glória ao Senhor. E depois daquela humilhação, passou um mês, Deus me abençoou com um filho. Depois de 2 meses, elle dit, après cette humiliation dans l'église, 2 mois après, Dieu l'a béni. Alléluia. Glória ao Senhor. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Salva de palmas para nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu fiz uma oração. Eu fiz uma oração, disse, Deus, se me abençoa pelo menos com um filho, irei de dedicar nas suas mãos. J'ai dit à mon Dieu, qui me bénisse avec un fils, moi je vais le dédier entre tes saintes mains. Alléluia. E no mês, meu filho, são os primeiros também que vieram me visitar para parabenizar. Quero falar numa mulher ou num homem. A mesma boca que te humilha, amanhã são aqueles que vão aplaudir acerca de ti quando Deus te usar. Alléluia. Elle dit que lorsqu'elle a donné l'enfant au monde, ces gens qui le moquaient, ce sont les premiers qui sont venus le remercier, le bénir. Et je voulais dire à quelqu'un, les gens qui te moquent, un jour ils viendront t'acclamer. Alléluia. Estamos a ver essa garrafa aqui. Essa garrafa está vazia. Sim, sim. Está vazio, não tem nada. On voit que esse récipient est vide. Eu preciso dessa garrafa para eu poder investir por o líquido. Se essa garrafa, eu preciso ter o meu olho para poder pôr. Se essa garrafa j'ai besoin de mettre d'huile dans ce récipient. Se essa garrafa tivesse cheia, eu não precisava dele tirar para pôr. Si le récipient était rempli, je n'ai pas besoin de mettre d'huile dedans. Eu fui aquela garrafa que não tinha valor. Ces récipients qui n'avaient pas de valeur. Fiquei deitada, abandonada, humilhada. J'étais humilié, abandonné, à terre même. Deus, quando? Muita gente, quando esse não tem valor, fica aí de lado, esse também quer. Mas quando pegou il y a des um gens qui azeite peuvent voir cheiroso, ces récipients en disant qu'il n'a pas de valeur. Qu'est-ce qu'il fait là? Quando Deus pegou um azeite cheiroso, um vinho abençoado, colocou dentro de mim, fechou, e hoje todo mundo quer vir beber deste vinho, porque Alléluia, alléluia. Deu lá um vinho, Elle dit que parce que Jésus a mis du vin dans ces récipients, et aujourd'hui beaucoup de gens veulent venir pour boire. Senhor. A garrafa só ganhou valor porque Cristo segurou, meteu lá algo precioso. Ce récipient est devenu valeureux parce que Jésus a mis quelque chose dedans du récipient. Então, Aleluia. Você também que está nos acompanhando, se trata de uma garrafa que não tem valor. A Ana foi como uma garrafa humilhada. Alléluia. Peut-être tu es comme ce récipient vide. Moi aussi j'étais vide, humilié. Quando Cristo investiu na Ana, hoje em dia estamos a ver a Ana, mulher abençoada, Samuel. Quand Jésus a investi à Anne, c'est pourquoi nous parlons de Samuel qui était né. Você é uma garrafa que talvez é vazia. O mundo te humilha. Peut-être tu es une récipient qui est vide. Deus nunca vai te dar algo que não presta. Os que me acompanham costumam ver os meus filhos.
cantam, louvam, Deus vai te dar algo precioso para te valorizar. Você vai ser uma garrafa Dieu va te preferida. donner que les gens puissent te valoriser. Comme vous voyez, j'ai des enfants aujourd'hui qui chantent aussi, qui servent le Seigneur. Ele humilha, ele exalta os humilhados. Lui, il élève ceux qui sont humiliés. E humilha os que são exaltados. Lui, il abaisse ceux qui sont orgueilleux. Deus procura aquela garrafa vazia que não tem valor para investir nele e possa tornar uma garrafa preciosa. Porque Dieu cherche une bouteille vide afin qu'elle puisse se remplir pour devenir une bouteille précieuse. Serão filhos da bênção porque viram no tempo certo. Deus investiu numa garrafa que não tem valor. Dans le temps vraiment exact, Dieu avait béni et aujourd'hui, je suis une bouteille qui a de valeur. Até os que, quando eu tive meu filho, disseram, é muito claro, talvez é filho do branco, é filho de fulano. Voilà, tango nzamba, pesa, kafungo, lisakabatu, munubakoma, kakuluba, luba. Minoko, oye, finga kiyo, esika ba finga kiyo. Babenga yo no como coisa latina, babenga yo bebada, babenga yo aceita humilhação, porque é ali os humilhados de Gênesis até Apocalipse, Deus não tirou algo exaltado. Aceita de ser humilhado para Deus te usar para fazer uma marca. Amen. Et nous devons accepter l'humiliation dans la vie afin que Dieu puisse faire la différence en nous. Lorsque j'ai mis au monde, les gens disaient que j'ai mis un blanc au monde. Les gens qui me manquaient, ils étaient étonnés. C'est pourquoi Dieu utilise toujours ceux qui sont humiliés pour les exalter, pour les élever. Lelo nzamba apesa ngai isengo mama ya bana misatu soki pe moko alekana kite ata 4. Aujourd'hui, je suis la mère des 3 enfants. Je suis dans la joie. Si l'autre n'était pas décédé, je pourrais avoir 4 enfants en ce moment. C'est pourquoi j'appelle mon album le Dieu de merveille. Parce qu'il m'a valorisé. És o Deus das diferenças, as maravilhas que nós queremos. Senhor, derrama seu poder em nós. Opera, Deus maravilhoso. Ozanzambe abokeseni, bokeseni angoneto sengi. Yaya semola lobo konayo kita. Yosala nzambe abokeseni. Bata nzambe yokakolela ya mwasi wana. Aleluia. Ozala mwasa bokeseni. Senhor Aleluia. Jesus, ouça o clamor dos seus filhos, para que Aleluia. Façamos a diferença. Seigneur Jésus, écoute les cris de tes enfants pour faire la différence dans ce monde. Même si les gens peuvent mettre les points pour ta vie, ça ne va pas marcher parce que tu appartiens au Seigneur Jésus. Il est un Dieu de différence. C'est la différence qu'on a besoin, Seigneur. Oh Seigneur, étends ta main puissante. Tu es Dieu de la différence. Écoute les cris de ton peuple, Seigneur. Nous voulons vivre la différence. Não me afetará porque estou em ti. Même si les gens tentent de me maudire, sera sans effet. Yekosimba tena zalia yo atabato batie bambasu ba poison pona bomoi na même si les gens yekosimba tena zalia yo ça ne donnera pas namona batu bamela ba poison metangu Yesu azakati na bango nzamba akomisa yango mai lo batu bakamwe alamuki ndenge j'ai vu les gens qui étaient empoisonnés parce qu'ils ont Jésus les a libérés de ces poisons de la mort. Yekosimba tena zalia yo. Même si les gens parlent beaucoup contre moi, c'est sans effet.
Parce que tu es Dieu, Dieu de la différence. C'est la différence qu'on a besoin, Seigneur. Diga algo bem amado que estás na linha. Diga quelque chose, bien-aimé, ne sois pas un spectateur ou bien une spectatrice. Alléluia. Dis quelque chose, la différence dans ma vie au nom de Jésus. Je déclare la différence dans ma vie au nom de Jésus. Parce que je sers un Dieu de la différence. Je sers un Dieu de la différence au nom de Jésus. Parce que la Bible dit, alléluia, vous verrez la différence pour ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes servantes. Nous voulons vivre la différence dans nos vies. Nous voulons vivre la différence dans nos foyers. Nous voulons vivre la différence dans nos familles. Nous voulons vivre la différence dans les ministères. Nous voulons vivre la différence dans Mwangolé Jubilo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, quels que soient les actes, quelles que soient les flèches de l'ennemi, je déclare ni les temps de paix contre nous, parce que nous appartenons au Seigneur Jésus, le Dieu de la différence. Manifeste-toi dans notre vie, manifeste-toi dans nos maisons, manifeste-toi dans nos affaires. Au nom de Jésus, nous voulons vivre la différence. Alléluia. Nous voulons vivre la différence dans notre vie, Yahweh. Manifeste o teu poder, a tua glória, porque a tua palavra diz, não iremos dever, porque, aleluia, aqueles que te servem e aqueles que não te servem, haverá a diferença. Queremos viver essa vida na nossa casa, no nosso lar, nos nossos projetos, no ministério, em nome de Jesus. Deus da diferença, opera milagre, estende a tua mão poderosa na vida de nós que está essa linha, em nome de Jesus, faça a diferença para que o mundo saiba que nós estamos a servir o Deus vivo, Elohim El Shaddai Adonai, Deus de toda magnificência, aleluia, Yenda Santa, aleluia, Yenda Santa, aleluia, oh Jesus, Deus poderoso, Deus maravilhoso, aleluia, Deus de maravilha, de merveilles, de miracles, alléluia. Oh, rien n'est possible à celui qui croit en Jésus. Nada é impossível para quem crê em Jesus Cristo. Alléluia, Deus da diferença. Queremos viver essa diferença. Nous voulons vivre la différence, Yahweh, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, merci, Père. Donc, neste álbum aqui, além dessa música, temos a música que tem meu testemunho. Aleluia. Estou a tentar explicar muito, porque o povo só me conhece mais em português. Témoigner parce que beaucoup de gens me connaissent seulement en portugais. Dans mon album, je parle plus de ma vie. Alléluia. Donc, na album oyo nazoloba ke nzambe atambusanga na litambi na masia po soki atambusinga te libanda na Yesu nde kufa. Je dis dans cet album que Dieu me conduise selon les pas de Christ, parce que hors de Christ, c'est la mort. Nakomeka kosala akapela ngo. Na litambi na lingi kotambola mokili pe mabe yonso na kotika ponayo. Na litambi na masia na lingi kotambola mokili pe mabe yonso nakotika pona ongai nakobila ye nakobila mobila yo mokonji fela kingai na makasi na moli yo seko ye troza na moni na miso baninga bazo tatola nga pe na lingi na tatola. Yahweh, j'ai vu dans mes yeux les autres qui témoignent, moi aussi j'ai besoin de témoigner. Abia sa papa na biso. Ils disent qu'il est notre père. Existe filho pode pedir pão ao pai para que possa lhe dar pedra. La Bible dit qu'il n'y a pas un fils qui demande à son père le pain et il le donne la pierre. E nessa música eu estou a declarar, pedir os meus desejos, porque nós quando viemos pedir algo ao pai, eu disse, pai, disseste que vai me dar isso, então eu estou a pegar Deus nas suas promessas, nas outras
Donc moi je tiens le Seigneur par ses promesses parce qu'il a dit si nous demandons, il va nous donner ce que nous désirons, ce que nous avons besoin. Yahweh namoni na miso akotatola lolengo zako pambola. C'est pourquoi j'ai dit, Seigneur, j'ai vu dans mes propres yeux les gens qui témoignent, moi aussi, j'ai besoin de témoigner. Yahweh kanisa pe, Yahweh pambola penga. Yakoba tinga makio, tikino pambola kie. Jacob, il a vécu avec toi. C'est pourquoi tu l'avais béni. Je veux la bénédiction. Yahweh na yoki na miso bato bazako tatola lolengo zako kangola Yahweh kangola penga pona nini ngai les gens être délivrés. Yahweh kanisa penga Yahweh pambola penga pambola ngai kangola ngai kangola ngai kangola ngai katabasheni ya malade tokangolama Yahweh katabasheni ya diabete kokangolama Yahweh katabasheni ya celibat kangola Jésus kangola Yahweh katabasheni ya chômage libère ceux qui sont dans les chômages au nom de Jésus. Libère ceux qui sont, Seigneur, dans la maladie de diabète au nom de Jésus. Ceux qui ont la maladie de cancer, Yahweh, libère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Priez bien-aimés, ne soyez pas une spectateur ou bien une spectatrice. Déclarez ces paroles puissantes. Alléluia. J'ai besoin de vivre aussi dans mes yeux. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant je te vis, alléluia, et j'ai besoin de te voir. Je veux te voir en action dans ma vie, Jésus. Je veux te voir en action dans ma famille. Diga Jésus, je peux que où tu veux, opera na minha vida, opera na minha casa, na minha família, opera no meu país, opera no meu ministério. Gospel international, opère nous Mwangolé Jobelo, en nom de Jésus. Je vis les gens témoigner, à témoigner de... Moi aussi j'ai besoin de témoigner Jésus. Visitez-moi Jésus, libérez-moi de tous les liens, que tous les liens tombent au nom de Jésus, que todos lá caem em nome de Jesus. Ouvi dizer que tu Deus que liberta, tu és Deus que liberta, que cura. Oh Yahweh, eu preciso a cura na minha casa, em nome de Jesus. A cura no meu país, em nome de Jesus. Yahweh, manifesta-te na vida do teu povo. Manifeste, Senhor, dans la vie de ton peuple. Libère et guéris, restaure. J'ai entendu parler de Jésus. Que Jésus, c'est toi qui ressuscite les morts. C'est Jésus qui guérit les malades. C'est Jésus qui libère. Yahweh, j'ai besoin de vivre ta main puissante dans ma vie. Dis quelque chose de bien-aimé. Dis quelque chose, dis quelque chose. Le Dieu, il est vivant, notre Dieu que nous servons. Il est puissant, il est glorieux. Lui, personne. Ninguém comme Jésus Christ, o homem de Galileu. Ele é o caminho de verdade da vida eterna. Ele que liberta, que salva. Deus que opera milagre. Clama o nome de Cristo, aleluia. Aleluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. otiaka motema na ye pa nani eza lokola témoignage na ngai a outra música ndingala o meu coração está em Deus nazoloba motema na ngai ezali na Yesu mokonzi naboyaki ngolu na ye lelo nandimi ye wana nazalaki mosika na Nzambe tata akangoli bomoi na ngai na nzela ya kufa ye. Alléluia. Alléluia. Partagez bien-aimés. Partagez aux autres groupes, aux amis, pour être bénis. Il y a parti, il y a esse link aos outros para ser abençoado. Alléluia. Nasimamie pana oyo aleki nanguya
Abundela kanga bitumba ya butu pena moi. Nasimami pana oyo aleki nanguya atabambonge. Pemi pepe ya mabeko ya nakobange lokote. Nyoso oyo nazana yango lelo eza pe ngolo na yo. Makasi kimia pesengo euti epai na yo. Tozalaki na bazemi elongo na baninga bakufeli mwana kasi lelo yo pesi ngai bana e. Nasana bone sante solo como Yesu e. Atabambonge pemi pepe ya mabeko ya nakobange lokote soki Yesu aza lokola azotambola na yo na bateau okobanga elokote. Quand tu es avec moi, Jésus marche avec toi dans les bateaux, ne crains rien. Alléluia. Si tu es dans le barque de Jésus, tu n'auras pas peur. Alléluia. Alléluia. Há muitas músicas. Nazana ndimo mususu. Ele é o Senhor de toda glória. O meu coração lhe deu. Aleluia. Com Jesus Cristo, Ele vai cuidar de mim. Ele que anangesa nankolo Yesu. Ele que anangesa na maboko naye. Ele que anangesa na Yesu Kristo. Azala motamboli sinangai seko ye azali kolom na kebo yoso motema nangai na ye elikia nangeza. Mon espérance est à Jésus-Christ. C'est lui qui me protège. Amen. Alléluia. Meu desejo é estar com Jesus Cristo. Ele vai cuidar de mim. Aleluia. Grandioso amor, não há outro igual, como a flor no jardim ao amanhecer. Abre meu coração a tu em mim, este grande amor da tua glória. Ele é o Senhor de toda glória, o meu coração lhe dei. Il est le Seigneur de toute gloire. Com Jesus Cristo, Ele vai cuidar. Azali koloma kambonyoso, loba azali koloma kambonyoso. Au-dessus de toutes les choses. Azali koloma kambonyoso, azali koloma problème na yo, azali koloma de tes problèmes, de tes maladies. Il est au-dessus de tous tes problèmes. Alléluia. Quelque chose va ton Dieu. Alléluia. Elikia nangeza otiaka yango wapi na nkolo Yesu. Parce que tu mets ton espérance. Mets ton espérance à Jésus-Christ. Azali kolo problème na yo. Il est au-dessus de tes problèmes. Alléluia. Ya maladi nangai motema nangai. Il est au-dessus des maladies. Mon cœur est en lui. Mon espérance est en lui seul. Alléluia. Beta tolo batu petu dika que Senhor cuidará de mim.
Alléluia, tu dis vraiment que le Seigneur est celui qui me protège, qui me garde. Alléluia. Confesse cela au nom de Jésus. Il va me protéger, il va me garder. Alléluia. Il ne va pas nous abandonner. Il va nous garder, il va nous protéger. Alléluia. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Natsaka motema epai ya baminganga nazwa déception. Natsaka motema na bakisi epesanga solution te. Et confier nos médicaments maintenant me deu a solução. J'avais la confiance aux médecins, aux docteurs, aux médicaments, mais j'étais déçu. Poderás comprar medicamento, mas a cura quem dá é Deus. Por isso diga Tu comigo, peux é o acheter les Senhor. médicaments, É o mais celui Senhor qui de donne toda la glória. guérison, Está c'est acima de Dieu. teus problemas. Está Il acima est de nossos au-dessus de tes problemas. problèmes. Está acima de nossas doenças. Il est au-dessus de nos maladies. Il est le Seigneur. Alléluia. Il est le problème elelisaka yo koma kotanga batol na butu problème ezangisaka yo kimia loba nzambe aza likolo nango nzambe aza likolo nango ezala maladi moko te kokotangama liboso ya yesu nawe existe uma enfermidade que pode resistir perante o nome de Jesus Cristo. Oh, ninguém veio a Jesus Cristo e voltou da mesma forma. Diga comigo, ele é o Senhor de toda a glória. Ele é o Senhor de toda a glória. Ele é o Senhor de toda a glória. Está acima dos nossos problemas. Está acima dos meus problemas. Está acima das minhas inquietações. Azali kolaba problema nyonso. Azali kolaba problema ekangaba família bino bobota kate. Azali kolaba azana cheno ekata kaba famille. Ayana cheno ekata kaba problema ekangaba bota na biso. Ata obakanga yo santa. Ele está acima de tudo. Ele quebra a espada que quebra os torrentes, os laços familiares. Il a la puissance pour détruire les liens. Jésus-Christ. Lui qui est notre espérance. Celui qui libère les captifs. Il ne faut pas espérer à ton oncle. Otsa motema na ye pa chef de famille moko bo esongolo songo na zaba problème na kitake pa na ye tango yo pesa ka moko senga ka discernement e pa ya nzambe po fongola yo miso molimo tango yo ko pesa moko ngazima kambo na yo e pa ya moto songolo te mais tia motema na ye pa na ye qui bloque ta vie sans le savoir. Mama kokufa bana bakokufa mobali akokufa. Confia no Senhor, talvez depositaste a tua confiança no sombra da tua família, na singawane cangalho na loqueto. Talvez alguma coisa que você diz, eu confio nesse fio, mas queria te dizer, fio. Avec un lien. Avec le segura na veste de Jesus Cristo. Somente tocando na veste de Jesus Cristo irá mudar a situação da sua vida. Entre tes mains, touche Jésus-Christ. É o Senhor de toda glória, o meu coração lhe dei. Meu desejo está em Jesus Cristo. Glória a Jesus. Ele vai cuidar de mim. Amém, 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 amém. Glória, glória ao Senhor, aleluia. Salva de palmas. Nosso Deus est bon, aleluia. Clamons le Seigneur avec des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Alléluia, notre Dieu, il est bon, il est fidèle, alléluia. Gloria, gloria au Seigneur. Notre Dieu, il est bon, alléluia. Il est digne d'être adoré. Le Dieu de notre espérance, de notre confiance est Jésus. Dans toutes les situations, il est présent. Il est au-dessus de tous nos problèmes. Alléluia. Gloria au Seigneur. Waouh, 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 mana. É uma grande bênção mesmo. Uau, uau, uau. Parece que nós vamos terminar esse live. Amém, amém, amém. Donc on ne va pas terminer ce live parce que c'est très délicieux. Alléluia. Comme os angolans disent, takuya boué. No mwangolé
de receber grande bênção, nossa mana, nossa tia, nossa irmã, a serva do Senhor, Jolie Makanda, uma grande bênção mesmo. Tu vê mais um disco nas tuas mãos, não sei se pode apresentar, já Temos estamos quase aqui no fim, o já estamos CD, quase o no álbum fim Tudo Ficará. do programa de hoje. Pode Ficará apresentar o meu recente álbum Tudo Ficará. O álbum Tudo Ficará é o meu recente álbum. Lancei há 5 anos atrás. Amém. Há 5 Amém. anos atrás, Tudo Ficará. Nyon Secoticala. Amém. Queria aproveitar também e dizer que essas músicas estão na minha página do Facebook, Jolie Makanda Oficial. Si vous voulez procurer cet album, tout va rester. Vous pouvez consulter à YouTube dans le nom Jolie Makanda. Vous allez voir ces musiques. Jolie Makanda Oficial. Vocês vão encontrar, Jolie Makanda poderão Oficial. encontrar os meus videoclipes, Jolie Makanda Oficial. Vai lá já correr para você não perder. Para você não perder esse momento abençoado, para você não perder esses louvores, o álbum Tudo Ficará, e já temos também o videoclipe, a mesma música Tudo Ficará, versão em Lingala, também está lá na minha página do YouTube, Jolie Makanda Oficial, Instagram. Tudo Ficará à Lingala, donc elle a dans son YouTube, YouTube official, Jolie Makanda. E também Instagram, também estou no Jolie Makanda Oficial. Instagram aussi, Jolie Makanda Oficial. Na página do Facebook tem Jolie Makanda Oficial. Vai lá dar um like, porque brevemente vamos fechar todas as contas. Vamos ficar só com uma página oficial, Jolie Makanda Oficial. Donc, Facebook, par Facebook aussi, vous pouvez me consulter. Je suis la Jolie Makanda Oficial. Jolie Makanda Oficial, vai lá dar um clique, dá um clique para você entrar e se abonar, bokende, bokota, foto saraka toujours ensemble e longona bino. Então, Zembo Boia, Tudo Ficará, esta música Tudo Ficará, Deus me deu a experiência, sempre disse que essa música aqui, eu digo que é uma música que Deus falou comigo, fui num óbito de uma entidade, não vou citar o nome do nosso país, donc Dieu m'a inspiré dans cette musique lorsque je suis allé dans une deuil d'un homme. Nós fomos enterrar numa província, chegando ali, eu vi, ele disse que quando eu morrer tem que me enterrar. Lorsqu'il était mort, il avait dit il faut qu'on m'enterre dans une ex-province. Uma grande casa bonita, uma casa belíssima, quer dizer, inexplicável. Il avait une grande maison très jolie, cet homme qui était décédé. Mas o que o Espírito Santo falou comigo quando chegou no momento de enterrar, mesmo assim nós deixamos Luanda para irmos chorar na província, no momento de enterrar, nós começamos... Lorsqu'on est arrivé en province pour l'enterrement, le Saint-Esprit m'a parlé. Tudo. Uma casa tão grande que a pessoa construiu, mas une lá grande maison que l'homme avait construite. Encontramos só um buraquinho para ele. Nous avions vu seulement un petit trou pour lui pour être enterré. Mas deixou muita herança. Mais il avait laissé héritage. Eu via os pessoal com muito dinheiro a chorar, a fazerem muita coisa. E o Espírito Santo estava me falando. J'ai vu beaucoup de gens riches qui ont commencé à pleurer même. Meus amados, quando nós vamos no óbito, nós precisamos nos levamos na distração, porque Deus pode dar uma mensagem. Il ne faut pas être distrait, bien-aimé. E a pessoa bateu que nenesika ya ebembenza, eza momaya nós nos refletimos, momento onde nzambe pa kolobela yo kozala sensible na mato ya molimo. C'est pourquoi la Bible dit vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. C'est par là que Dieu peut te parler. C'est un temps de réflexion. Ce n'est pas un temps de distraction, mais de réflexion. Quando eu estive lá no óbito, o Espírito Santo estava a me falar, isso é vaidade.
tudo é Lorsque vaidade. j'étais Eu dans ce vi deuil, le Saint-Esprit m'a dit que tout est vanité. o homem foi num caixão tão pequeno, um homem que tinha muita herança. L'homme, il était enterré dans un cercueil très petit, celui qui avait beaucoup de l'argent, il avait beaucoup vraiment de richesses. Daí eu ouvia a melodia, vinha nos meus ouvidos, tudo ficará, minha Et la casa, meu mélodie était rosto, venue tudo dans mon ficará. oreille, tout va rester, tout va rester, tout va rester, tout va rester dans ce monde. Eu próprio comecei a pensar, então, amanhã, hoje vai ser eu, não levamos nada. Daí a Bíblia diz, de que servirá o homem ganhar o mundo, ganhar tudo, perder a sua vida eterna? Lorsque j'ai vu ça, j'ai rentré à la maison, j'ai réfléchi encore, comme la Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier, après il va perdre son âme. O dinheiro ficou? L'argent était resté. A casa tão Aleluia. grande ficou? Maçã? La grande maison était restée. C'était une grande maison. Ficaram. Tout était resté. Alléluia. Eu disse, tudo é vaidade. J'ai dit, tout E lá est tinha vanité muitas entidades que começaram a tout est chorar. vanité de vanité. E o Espírito Santo estava a me falar, essas entidades que estão aí, talvez não estão a chorar só por causa do outro que foi, estão a chorar também, amanhã vai ser a vez dele, eles vão deixar tudo. E o pastor pregou acerca de vaidade. E eu vi o pessoal de dinheiro começando a ficar mesmo, quer dizer, a chorar. Eu disse, tudo é vaidade, vaidade, vaidade. Não levaremos nada. Somente, o Espírito Santo estava a falar comigo, somente a minha alma. E o Espírito Santo estava a refletir, a falar comigo. O corpo me manda roubar, me manda fazer tudo se for agradar o corpo. E esse corpo, na hora X, morre, vai. E a minha alma, onde irá amanhã? Amen, amen, amen. Elles disent que lorsque j'ai vu cela dans l'enterrement, ce jour-là, alléluia, à notre irmã saiu na linha. Elle disait que dans cet enterrement, il y avait beaucoup de gens, de riches. Ils ont commencé à pleurer lorsque le pasteur a prêché sur la vanité de vanité. Gloire au Seigneur, on est vraiment bénis ce soir avec la présence de notre sœur. Tout est vanité de vanité. Jolie Makanda, l'adoratrice du Seigneur à partir de Luanda, l'Angola. Il est avec nous à Mwangolé, Jobilo, Jobilo. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Chaque chose en son temps, je pense que nous sommes déjà à la fin. C'était une grande bénédiction pour nous ce soir. Era uma grande bênção para nós todos esta noite, com a presença da Senhora de Deus, Jolie Makanda de Angola. Glória ao Senhor. Para quem não sabe, este aqui é Mwangolé Jobilo, é um espaço musical, gospel, para espalhar a boa nova de Cristo em todas as nações. Pour ceux qui ne connaissaient pas, Mwangolé Jubilo, c'est un espace de musique chrétienne pour propager la bonne nouvelle dans toutes les nations. Nous sommes là chaque samedi à partir de 19h de Londres, 19h de l'Angola ou de l'Afrique, 20h de la Belgique et 15h du Brésil. Et ne manquez pas, demain à 20h, je serai avec l'apôtre Sylvie de l'Allemagne. Ça sera l'espace francophone, ça sera en français. Le thème est intitulé Les signes du temps. Nous allons parler sur les signes du temps. Ne manquez pas, bien aimé demain. Não falta amanhã, estaremos na linha com o apóstolo Silvio da Alemanha. O tema principal é os sinais dos últimos tempos. Então, convida alguém. Amanhã, às 20 horas, estaremos aqui na linha a partir de Londres. Demain, nous serons là à partir de 20h. Invitez quelqu'un. L'apôtre Sylvie, c'est un grand homme de Dieu, un enseignant. Il est vraiment un papa dans la foi. Il est un grand prédicateur par la grâce du Seigneur. Ne manquez pas demain à 20h. Nous serons en ligne. Mwangolé Jobilo. Nous allons avancer. Que Dieu vous bénisse tous qui étaient en ligne ce soir. Que Deus abençoe todo mundo que estavam ligados
na linha esta noite. Bom fim de semana a todos. Vamos desfrutar essa música da nossa irmã Jolie Makanda de Angola, que nous allons terminer cette émission de ce soir. Vanité de vanité, tout va rester dans ce monde. Jolie Makanda de l'Angola. Que Deus abençoe Maman Chekina à partir de la Côte d'Ivoire. Que Deus abençoe Maman Ladi à partir de l'Afrique du Sud. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Le Dieu des cas impossibles, laisse qu'il vous visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est notre espérance, notre confiance. Il é nossa esperança, nossa confiança. Deixa que vos abençoe a todos que estavam na linha essa hora. Até já. Amanhã não falta na linha Mwangolé Jobilo ao vivo. Nous serons là demain à partir de 20h. Bye bye for now. Até já. God bless everyone. Jolie Makanda vou vele, bien onso sala bisala. Tudo ficará neste mundo. Bye bye. God bless you. See you tomorrow. Bye bye. Thank you for your presence. Bye bye. Apôtre Sylvie, que Dieu vous bénisse. Demain nous serons en ligne. Apôtre Sylvie, il est là en ligne. Donc demain ne manquez pas. Nous serons là avec l'apôtre Sylvie, version française. Les thèmes et les signes du temps. Apôtre Sylvie, il est là en ligne. Demain ne manquez pas, ça va chauffer dans notre plateau de Mwangolé Jobilo. Deus abençoe, Dieu vous bénisse, mon apôtre Sylvie. Demain on se verra à 20h. Deus abençoe, Mana Sanda, Mana Gisèle. Restez connectés, notre apôtre, il est là en ligne. À demain. Bye bye for now.